Então vamos lá, galera. Aula de hoje, radioatividade, a aula de emissão de partícula e transmutações. Então ele fala o seguinte, primeira questão do nosso material foi uma questão do FT 2022-1, que diz o seguinte: a fusão nuclear permanece como uma promessa de energia limpa e de baixo custo para o futuro. Entretanto, sua implementação esbarra em alguns desafios. Apesar da radiação de nêutrons rápidos emitidos, é um dos empecilhos mais difíceis de solucionar, além de deteriorar as paredes dos reatores nucleares. Esses nêutrons rápidos não podem ser confinados por campos magnéticos e retiram energia do plasma, dificultando a obtenção de uma reação autossustentada. Uma das alternativas investigadas para a solução desse problema é o uso de reações de fusão nuclear de baixa produção de nêutrons, chamadas algumas vezes de reações nucleares aneutrônicas. Uma delas é a fusão nuclear do próton-boro 11. Nessa reação, a fusão nuclear, o próton, um núcleo de hidrogênio, representado pela letra P. Aí você observa, vou subir aqui, tá, galera? Tá todo mundo visualizando bacana, né? Então vamos lá. Representado pela letra P, colide com o núcleo de boro 11. Uma observação, esse 11 aqui é o número de massa, viu, galera? Certo? Lembre-se, eu tenho aqui um símbolo químico, X, geralmente é assim, em cima tem um número de massa e embaixo tem um número atômico, tá? Essa aula também tem no canal, toda a aula de estrutura atômica. Qualquer dúvida, dá um pulo lá, e se não entender, pode mandar uma mensagem: Sandrão, não entendi essa parte, que eu tiro sua dúvida. Bacana? Produzindo um núcleo X intermediário que decai em três partículas idênticas representadas por Y. As partículas Y produzidas têm os mesmos valores de massa e de carga e a mesma energia cinética. Então ele bota aqui a reação. O boro 11 colide com o próton, forma X, que tem um decaimento e forma 3 moléculas de X. Sobre a fusão do bromo-boro, assine a alternativa incorreta. Certo? Então vamos lá. Primeiro o seguinte, tá? Por que os átomos emitem radioatividade? Primeiro porque eles são instáveis. Então, cara, eu tenho aqui um átomo instável e ele quer ficar estável. Beleza? Uma das maneiras que esse átomo encontra é emitindo partículas. Então ele pode emitir uma partícula alfa, tá? E você vai produzir um outro átomo. Essa partícula alfa, ela tem massa 4 e 2 prótons. Então o que acontece? O átomo X, ele tem uma massa e um próton, determinado número de prótons ou número atômico. Se ele emite uma partícula alfa, o novo átomo formado vai ter um número de massa 4 unidades menor e um número de prótons 2 unidades menor. Por exemplo, faz um exemplo aí, Sandrão. Vou fazer aqui. Vamos supor, vamos pegar aqui um átomo X que tenha 80 prótons e número atômico 39, tá certo? Só um exemplo. Se ele emite uma partícula alfa, o novo átomo, que eu vou chamar de W, ele vai ter... É só você subtrair. Vou apagar aqui. Subtrai aqui, meu querido aluno. 80 menos 4. Vai dar quanto? Realmente é uma pergunta muito difícil, né? Requer um raciocínio elevadíssimo. 80 menos 4 ter estudado em Harvard, né? A quanto? 80 menos 4? 76. Certo? Mesma coisa você vai fazer aqui com o número atômico. 39
menos 2. 39 menos 2 vai dar quanto? Vai dar 37. Então, o que acontece aqui? Você vai produzir um novo átomo com 4 unidades a menos de número de massa e 2 unidades a menos do que o átomo que perdeu, que emitiu uma partícula alfa, certo? A outra partícula que você estuda muito no ensino médio é a emissão de partícula beta. Então você tem uma partícula beta, você emite uma partícula beta. Uma partícula beta, ela é um elétron, né? Que ele emite. Então, o mesmo raciocínio, tá? Eu tenho a massa e tenho o número atômico. O novo átomo formado tem o mesmo número de massa, porém, o número atômico é uma unidade a mais. Então, por exemplo, deixa eu mostrar para você aqui. Então, galera, olha só. O que acontece aqui? Esse novo átomo formado, ele vai ter um número atômico menor. Então, vou fazer um exemplo para a gente aqui agora, tá? Exemplo. Vamos pegar um átomo X de novo, tá? Um átomo X que tenha 80 prótons e número atômico 39, certo? Ao emitir uma partícula beta, como ela tem massa praticamente desprezível, o novo átomo formado terá a mesma massa do original, 80, em compensação, uma unidade de prótons a mais. Agora uma observação do Sandrão. Essa é a lei das reações químicas, tá? A massa do reagente tem que ser igual à massa do produto e o número atômico do reagente tem que ser igual ao número atômico do produto. É mesmo, Sandrão? É, quer ver só? Quanto é que eu tenho aqui no reagente? 80. 4 mais 76, 80. Quanto é que é aqui? 39. 2 mais 37, 39. Qual é a massa aqui? 80. 0 mais 80, 80. Qual é o número de prótons aqui? 39. Menos 1 com mais 40, 39. Tá? Essa é a regra. Ok? E aí ele fala o seguinte aqui, ó. Eu vou apagar de novo, tá? E aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Sabendo dessa partezinha que eu ensinei para vocês, vamos ver aqui o seguinte. Vou começar aqui a partir da fusão. Ele fala o seguinte, ó. Uma delas é a fusão nuclear próton-bromo 11. Nessa reação de fusão nuclear, o próton, um núcleo de hidrogênio representado pela letra P, tá aqui na nossa reação, certo? Colide com o núcleo do isótopo de boro 11. Então ele colide, produzindo um núcleo atômico X, ou seja, um novo elemento químico intermediário, que decai em 3 partículas idênticas representadas por Y. Então olha só. Vamos lembrar as partículas, tá? Eu tenho 3 partículas: prótons, nêutrons e elétrons. Bacana? Qual é a carga do próton? Próton, sua massa é 1 e sua carga é 1. Bacana? Nêutrons, não tem carga, mas sua massa é 1. Elétrons, não tem massa praticamente desprezível, mas sua carga é menos 1. Então, esse Pzinho tem massa 1 e tem carga mais 1. Certo? Então, o novo átomo formado, observe que ele falou boro 11, eu até poderia saber o número atômico do boro aqui, mas ele não me fala. Então, olha só, se eu vou produzir o X e o meu aluno fera que vai passar no vestibular acabou de aprender que a massa do reagente tem que ser igual à massa do produto e o número atômico do reagente tem que ser igual ao número atômico do produto, eu pergunto a você o seguinte: qual vai ser a massa de X? Vai ser fácil. Você vai somar 11 mais 1, que a massa vai ser quanto?
12. Beleza? Mesmo eu não sabendo, vou apagar aqui, tá? Mesmo eu não sabendo o número atômico aqui, só me diga o seguinte, a imagem tá muito pequena, porque eu posso aumentar. Ou não, tá bom o tamanho. E aí? Tá bom, né? Então tá ótimo. Então eu vou deixar desse tamanho mesmo. Então vamos lá. Olha só. Eu não sei, vamos supor que você não sabe o número de prótons do boro, tá? Mas eu sei de uma coisa, que o átomo X, partindo do raciocínio que Sandrão acabou de falar, que o número atômico do reagente tem que ser igual ao número atômico do produto, cara, aqui vai ter que ser Z mais 1. Concorda comigo? Porque a carga do próton não é mais 1, é positivo, né? Ok. Aí na terceira etapa ele faz que o X intermediário decai em 3 partículas idênticas, representadas por Y, produzidas têm o mesmo valor de massa e de carga e a mesma energia cinética. Então, se ela tem o mesmo valor de carga e de massa, olha só. Qual é a massa que eu tenho aqui? 12, né? Então, 12 dividido por 3 dá quanto? Porque não dividiu, não foi 3 partículas. Então, 12 dividido por 3 vai dar 4, né? Cada um tem massa 4. Concorda comigo? Beleza? Então, muito cuidado, que eu gosto de repetir isso aqui, né? Que ele quer saber a incorreta. Beleza? Na prova da UFT, eu não me lembro agora nesse momento, mas eu acho que ela vem a tabela periódica, não vem? Vem. Então, se vem a tabela periódica, o número atômico de B é igual a 5. 5 mais 1, 6. Então aqui é 6. Vou apagar aqui para a gente continuar o nosso raciocínio, já que a gente já entendeu, né? Eu vou apagar aqui, tá, meu fera? Sim, vestibulo, sim, a última extra não veio, né? Essa questão aqui é do vestibular. Mas olha só. Vamos lá, meu fera. Então eu tenho aqui o boro. Vou fazer ele até maior. O boro. Qual o número atômico do boro? 11. Número atômico não, desculpa, número de massa. Qual é o número atômico dele? 5. Ele está do lado do carbono. Aí eu vou reagir com o próton, que tem massa 1 e carga positiva 1. Eu vou produzir um cara X, bacana? Esse cara X, logicamente, vai ter que ter o número de massa 12. Por quê, Sandrão? Baseando no que a gente aprendeu, né? Se aqui eu tenho número de massa 11 com mais 1, 12. Mesma coisa número de prótons, 5 mais 1, 6. Então aqui vai ser 6. Esse cara vai sofrer um decaimento radioativo. É quando o cara emite partículas e vai diminuindo a sua massa, certo? A sua massa radioativa. Esse cara vai produzir um Y, 3Y, que ele tem igual, como ele falou aqui, ó, ele tem igual o mesmo valor de massa, de carga e de energia cinética. Então é só eu pegar aqui o valorzinho, ó, 12 dividir por 3 e 6 dividido por 3. Então eu vou ter 3 átomos iguais com a mesma massa, que é 4, e 2 prótons. Dúvidas até agora? Meus feras, diga aí. Tudo certo? Ninguém tem dúvida? Vale, beleza, Matheus. Olha só. Agora vamos para as questões, certo? E agora eu vou fazer uma observação. Será que o raciocínio que Sandrão falou aqui, que o número de massa do reagente tem que ser igual ao número de massa do produto, tá certo? E a carga, número atômico do reagente tem que ser igual ao número atômico do produto. Lembrando que Z é igual a P, viu, galera? Não esqueça disso, tá? Número atômico e número de prótons. É a mesma coisa que o número de prótons, tá bom?
Será que está mantido? Tá. Por quê, Sandrão? Porque aqui eu tenho três átomos de Y. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 2, 6. Manteve do mesmo jeito. Concorda comigo? Então vamos ver aqui. Letra A. Eu quero a errada, né? O número atômico do núcleo representado por X é igual a 6. O número atômico é igual a 6, né? De X. Tá aqui, ó. 6. Verdadeiro. Cara falsa, né? A soma do número atômico das partículas representadas pela letra Y é igual a 2. A soma do número atômico de cada partícula Y é igual a 2. Aqui, ó. 2. Tá certo? Tá certo até agora, né? O número de massa, que é representado pela letra A, do próton é igual a 1. Sim. Ou seja, uma unidade de massa atômica. Correto. O que é unidade de massa atômica, Sandrão? A unidade de massa atômica, vou fazer um parênteses aqui pra gente, embora a gente vai estudar isso aqui lá em cálculos químicos, tá, galera? Quem quiser já adianta também cálculos químicos para dar uma estudada. O seguinte, o Uzinho é unidade de massa, ou letra feia, massa atômica. Essa unidade foi criada para você medir um mundo que a gente não vê, que são átomos, moléculas e etc. Beleza? Você não vê. Então, uma unidade de massa atômica é o que vale a massa do cara, que é muito próximo daquele valor que a gente vê na tabela periódica. Quando você vai na tabela periódica, tem lá um quadradinho, né? Se você baixou aí, tem aí, né? Aí em cima, geralmente vem o número atômico e embaixo vem o número de massa. Sandrão, mas como é que eu identifico? É muito fácil. O número de massa é sempre maior que o número atômico, certo? Então, por exemplo, o carbono de massa 12 e número atômico 6 quer dizer que a massa atômica do carbono é 12, que foi o cara que a gente pegou como referência. Mas isso aí eu só vou falar na aula de massa atômica, beleza? Então, por exemplo, qual é a massa atômica do boro? No caso do querido boro que ele está aí, ó, o boro é o que ele está marcando. A massa do boro é 11, certo? Deu para entender aí? Só que unidade de massa atômica não é a mesma coisa que a massa. Por quê, Sandrão? A gente falou lá em estrutura atômica, e vale a pena rever a aula, que massa atômica, que é o A, na verdade, ela é a soma de partículas. Então você vai somar prótons mais nêutrons que estão no núcleo. Por que a gente não soma os elétrons, Sandrão? Porque a massa é praticamente desprezível, né? Porque um próton chega a ser 2.000 vezes mais pesado do que um elétron. Já a massa atômica em si, a unidade de massa atômica, ela é a massa que realmente pesa um átomo em relação ao átomo de carbono. Certo, galera? Mas como eu disse, o que você precisa saber agora é que unidade de massa atômica e a massa atômica, que é o A, eles são muito próximos, certo? Valores muito próximos mesmo. Então vamos lá. Então, um próton, e eu dei aqui, ó. Eu falei para vocês aqui, ó. Vamos aqui no próton aqui, ó. Um próton, ele tem massa 1 junto com o nitrogênio. A massa do nitrogênio e a massa do próton são praticamente próximas, né? E o próton tem carga positiva, o nêutron não tem carga, o elétron tem massa desprezível, mas tem carga menos 1. Então, quando ele fala na letra C que a massa e o número de massa do próton é igual a uma unidade de massa atômica, ele está correto. Certo? Letra D. A soma dos valores do número de massa das partículas representadas pela letra Y é igual a 6. Não.
a soma do número de massa. Quem é o número de massa? Não é o A? O A, somando todas as partículas, vai ser 3 vezes 4. Agora, se ele dissesse assim, a massa de uma partícula de Y é 4, tá certo. Beleza? Mas a massa, a soma dos valores do número de massa das partículas representadas pela letra Y é igual a 12, a soma de todas as três, certo? Beleza? Então, a errada, que na verdade você ia marcar que é incorreta, é a letra D. Tudo certo? Dúvidas, meus feras? Tudo certo, né? Bacana. Então, vamos lá. Próximo assunto. Continuando o assunto de radioatividade, um assunto de decaimento radioativo. Lembra que eu falei que os átomos emitem partículas para ficar estáveis, né? Isso aí? Questão 1 do nosso material foi uma questão da UFT de 2010-2. Ele fala o seguinte: com base nos conhecimentos referentes aos fenômenos de origem nuclear, analise as alternativas a seguir. Certo? Então vamos lá. Primeiro, fissão nuclear é um processo de quebra de núcleos grandes em núcleos menores, liberando uma grande quantidade de energia, ao exemplo da reação representada pela equação. Aqui a equação eu tenho o quê? Eu tenho 4 núcleos de hidrogênio que produziu 2 hélios e emitiu aqui 2 positrons, que são partículas sem massa, como você está vendo aqui, ó, não tem massa, tá certo? Mas tem carga mais 1, certo? Então ele diz o seguinte, que a fissão nuclear é a quebra de núcleos. Não, por essa reação eu não estou quebrando núcleo, não. Eu estou fazendo uma fusão, né? O que é que ele está me falando aqui, ó? Vamos ver aqui, galera. Eu tenho quantos hidrogênios aqui? 4. Então eu tenho 4 hidrogênios. É isso que está representando ali. Todos de massa 1, né? E um próton. Que os 4 se juntaram e formaram um hélio. Não foi não? Um hélio de massa 4 e 2 prótons. E emitiu 2 partículas. Pronto, agora eu vou fazer assim, ó, para ficar mais fácil para o meu aluno fera entender. Aí ele emitiu um hélio de massa 4 e 2 prótons. Esse não, onde é que está isso aqui? Está aqui, ó. Não estou adivinhando não, está aqui. Mais 2 positrons, né, que ele emitiu. Será que aquele raciocínio que Sandrão falou, que a massa do reagente tem que ser igual à massa do produto e o número atômico também, será que tá certo? Vamos ver. Vamos somar a massa aqui. Quantas massas eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4. Certo? O reagente são 4 hidrogênios. 4 mais 0. Quero saber por que isso está pequeno. Vou aumentar aqui. 4 mais 0. 4, né, galera? Então a soma da massa dos reagentes é igual à soma da massa do produto. Tá certo, tá? Agora vamos somar os prótons. 1 mais 1, 2. 2 mais 1, 3. 3 dá 4. 2 estão aqui, certo? Com 1 aqui. Com 1 aqui também dá 4. Então, na verdade, isso aqui não é uma fissão. Porque o cara não está quebrando núcleos. Ele está unindo núcleos. Concorda comigo? Então, isso aqui é uma fusão nuclear. Certo? Então, o primeiro, falso. Como toda questão de vestibular, já falei isso. Vamos lá ver as alternativas, que ele fala o seguinte, aí ele pergunta aqui. É correto o que se afirma apenas em... A primeira tá certa, não tá? Já eliminava quantas, galera? Já eliminava a segunda, que não tem... Aliás, desculpa.
Eu quero as corretas, né? Olha eu aí com a minha falta de atenção. Já eliminava a B e a C, beleza? Tudo certo? O macete do Sandrão aí para vocês. Se eu responder a 3 ou a 4, eu elimino duas. Não é isso aí? Mas eu vou fazer na ordem. Você podia ir para a terceira ou para a quarta já, mas vamos para a segunda. Vamos lá. Aí ele fala o seguinte aqui, ó. Na natureza existem 3 isótopos de carbono. O que é o isótopo? Isótopo tem um P, Sandrão, aqui, um P. Se tem um P, quer dizer que é o mesmo número de prótons. E você observar, todos aqui têm o mesmo número de prótons. O que é que muda? O número de massa. Eu tenho o carbono de massa 12, o carbono de massa 13 e o carbono de massa 14. Eles são isótopos entre si porque ele é o mesmo elemento químico. Todos eles são carbono. E se é carbono, eles têm que ter o mesmo de próton. Não existe na natureza elementos químicos iguais com o mesmo número de prótons, certo? O número de prótons tem que ser diferentes. Ou desculpa, não existe elementos químicos diferentes com o mesmo número de prótons. Foi mal. Certo? O número de prótons tem que ser diferente. Cada elemento químico tem o seu número de prótons. Aqui, ó. O hélio 2, só o hélio que tem 2. Certo? Só o hidrogênio que tem 1, só o carbono que tem 2 prótons. 2 não, desculpa, 6 prótons. Beleza? Continuar aqui o raciocínio. 3 tipos de carbonos. O menos abundante deles é o carbono de massa 14, que ele é radioativo. E emite partícula beta. Sua formação se dá na alta atmosfera, onde ocorre a transmutação nuclear. Essa palavra você já escutou quando a gente estudou estrutura atômica, que eu falei de Bohr e Rutherford e Chadwick, que usou transmutação nuclear, né? Chadwick para descobrir os nêutrons. Causada pela colisão de nêutrons cósmicos vindo do espaço com átomos de nitrogênio do ar. Pois essa afirmação, meu querido, ela é correta, tá certo? Como é que eu produzo carbono 14, Sandrão? Justamente do jeito que ele falou. Ele vai se chocar com o nêutron e vai o nitrogênio, né, ele vai se formar a partir do nitrogênio do ar. Vocês já ouviram da datação do carbono 14, né? Isso aí todo mundo já ouviu, né? Quando, eu vou datar o tempo desse fóssil. Pois é justamente o carbono 14. Porque ele usa o que a gente chama de meia-vida. Meia-vida é o tempo, inclusive é o terceiro agora, tá certo? Que a gente vai resolver. Meia-vida é o tempo em que o elemento químico leva para reduzir a sua massa radioativa à metade. Vamos supor que você tem aqui 1 quilo, presta atenção, tá? De carbono 14. Tá aqui os átomos de carbono, 1 quilo de carbono 14. Se você ler a questão número 3, ele diz o seguinte, ó. Um artefato de madeira cujo teor determinado de carbono 14 com um período de meia-vida de 5.730 anos. Cara, sabe o que quer dizer isso aqui? Isso quer dizer que vai levar 5.730 anos para a metade desse carbono 14, eu botei 12, não foi? A metade desse carbono 14, vou corrigir, se reduzir a metade, ou seja, eu terei meio quilo ainda de carbono 14 daqui a 5.730 anos. Isso a gente chama de meia-vida, que geralmente é representado pela letra P.
Isso quer dizer que ele vai levar mais 5.730 anos para reduzir a sua massa radioativa à metade. Ou seja, passado mais 5.000 e tantos anos aí, eu vou ter aqui a metade da metade, ou seja, eu vou ter 0,25 quilos de carbono 14. A minha pergunta é: entender o que é meia-vida, galera? Meia-vida é o tempo em que o material radioativo leva para reduzir a sua massa à metade. Tem caras que são dias, semanas, tem cara que leva anos, como é o caso do carbono. Certo? E aí ele fala o seguinte: esse artefato de madeira, cujo teor é determinado pelo carbono 14, com um período de meia-vida de 5.730 anos, corresponde a 25% daquele presente no organismo vivo. Pode ser identificado como sendo oriundo de uma árvore cortada num período dinástico do Egito de 2.920 a 2.575 anos. Meu aluno fera, matemática de basic. A meia-vida do cara é quando? 5.730. Ele disse que encontrou um artefato que corresponde a 25%. Pô, 25% é a metade da metade, concorda comigo? Então, se a gente fosse fazer um raciocínio rapidão aqui, ó, vou colocar em porcentagem, tá? Hoje eu tenho 100% de carbono 14, beleza? Daqui a 5.730 anos eu vou ter 50% de carbono 14, concorda comigo? Passado mais 5.730 anos eu vou ter 25%. Ou seja, cara, daqui até aqui levou quantos anos? Se a gente for fazer as contas aqui, aproximadamente é 0, 3 mais 3, 6, 7 mais 7, 14, vai 11.460 anos. Que ano nós estamos? Né? Nós estamos aqui, por exemplo, esse ano foi em 2010, né? Antes de Cristo, não é isso aí? Então, se eu pegar 2.575 antes de Cristo com mais 2010, vai dar quanto aqui? Vai dar 5, vai dar 8, vai dar 5 e vai dar 4. Vai ter se passado 4.585 anos. Cara, 4.875 anos não chegou nem a 50% do carbono 12. O carbono 14, não é isso aí? Correto? Aí eu pergunto ao meu aluno, tá certo ou tá errado isso aí? Bora. E aí, vamos participar. Henrique, o que é que você acha? Entenderam o raciocínio aí dessa questão? Ele disse que corresponde, um artefato de madeira corresponde. É o barulhinho do grilo, né? Ninguém respondeu. Complicada essa, né? Vou repetir. Quer que eu repita, Natália? Vou repetir de novo. Natália, o raciocínio está aqui, ó. Beleza, é falso mesmo. Por quê? Ele falou o seguinte, ó. Vamos voltar ao raciocínio, para você entender. A gente já sabe que o carbono 14 ele leva 5.730 anos para reduzir a sua massa radioativa à metade. Não importa, se eu tenho 1 grama hoje, daqui a 5.700 anos eu vou ter metade de 1 grama e assim sucessivamente. Metade da metade e assim sucessivamente, beleza? Ele disse que o artefato de madeira, cujo teor determinado de carbono 14 do período de meia-vida corresponde a 25%. E a gente viu que para eu ter 25% de carbono 14, tem que ter se passado 11.460 anos aproximadamente. Concorda comigo? Beleza? Onde é que está o erro aqui? Tá, porque ele falou o seguinte, o cara viu que essa quantidade de carbono 14 corresponde a 25% que é encontrado nesse artefato de madeira.
E aí ele calculou que o ano da árvore seja de 2920 a 2575 a.C. Se você somar, vamos pegar o maior número então, vamos pegar aqui o 2920 a.C. e somar com o ano da prova aqui, que foi 2010, né? 2010, vai ter se passado quantos anos? Zero, ou zero não, desculpa. Vai ter se passado quantos anos aqui? Deixa eu fazer a soma aqui pra gente. Vou somar com 2010, que foi a prova, né? 2920 com mais 2010 vai dar 0. 2 mais 1, 3. 9 mais 0, 9. E 2 mais 2, 4. Vai ter se passado quantos anos só? 4.930. Então esse cara errou no período. Não está nesse período aqui. Ele é mais antigo ainda. Entendeu, Natália, agora? Entendeu? Pronto, bacana. Eu nem sabia, eu cliquei aqui agora, eu vi fazendo aí. Eu nem sabia que tem essas figurinhas aí de legal. Então isso aqui tá falso. Beleza? Falso. Vamos dar uma olhada nas minhas opções lá, para ver se a gente já eliminou um bocado. A segunda é falsa, a terceira é falsa. Eu quero as corretas, então eu elimino a A, porque a segunda e a terceira é falsa. Não é isso aí? E eu elimino qual mais? Ah, não, a segunda é verdadeira, né? Desculpa, foi mal. A segunda é verdadeira, beleza. Então até agora a segunda é a verdadeira, mas a terceira é falsa. Então essa está correto. Então o correto aqui é a letra D, né? Beleza? Mas vamos ver por que a quarta está correta. Matheus, Breno, Diego, Henrique, tá tudo certo até agora? Vamos para cá. As plantas. Tudo, beleza. A planta e os animais incorporam o isótopo de carbono 14 pelo CO2, ok, da atmosfera ou através da cadeia alimentar. É por isso que a gente tem carbono 14. A gente não come alface? Então, tá lá, carbono 14 lá nas plantinhas. Quando morre, a quantidade de carbono 14 decai e ele se desintegra por meio de decaimento beta. O que é o decaimento beta? É aquele cara que tem facilidade de emitir partícula beta. A gente chama também de beta emissor, tá certo? E o cara que é alfa, ele é alfa emissor. De acordo com a equação. Então ele me dá a equação. Tá certo aqui a equação. Ó. Carbono 14, ele é um beta emissor, emitiu uma partícula beta e produziu nitrogênio. Para isso aqui estar errado, só se aquela regrinha que Sandrão falou, que a massa do reagente tem que ser igual à massa do produto e o número atômico do reagente tem que ser igual ao número atômico do produto, estiver errada. Aí vamos conferir, tá certo? 14 no reagente, né? 0 mais 14, 14. Então a massa do reagente é igual à massa do produto. Eu tenho 6 prótons no reagente. Eu tenho que ter 6 no produto. Menos 1 com mais 7 dá 6. Então essa aqui é verdadeira. Certo? Então tá aí correto a letra D. Posso ir para a próxima questão, meu fera? A minha pergunta: dúvidas até agora? Ou não? Ok. É uma questão de fusão nuclear e fissão nuclear. Fusão já está, o nome já está dizendo, fusão é você fundir, né? Núcleos radiativos, fissão é você separar. Então, a produção de urânio enriquecido, ou seja, o urânio com elevada concentração de o isótopo de urânio 235, lembrando, quando o cara fala, bota um símbolo químico e diz um númerozinho, quer dizer que a massa desse cara, então a massa desse cara é 235, certo? É uma etapa chave na produção de combustível a partir das usinas nucleares.
durante a Segunda Guerra Mundial, algumas vezes esse processo de enriquecimento era feito através da conversão de urânio metálico em um gás, o hexafluoreto de urânio, UFC-6, o qual era submetido a uma barreira porosa para a separação de dois isótopos de urânio. Então ele separava os dois urânios, o urânio de massa 235 e o urânio de massa 238. Aí ele pergunta: propriedade associada a essa separação. Aí ele me deu umas ideias, ele me deu aqui umas dicas. Primeiro, ele passa por uma barreira porosa. A sua dúvida podia ficar, primeiro que ele é um gás, tá? Quando a gente chegar em gás, a gente vai estudar isso aqui, ó. Difusão ou efusão. Densidade está fora, que não tem nada a ver com densidade, e nem a temperatura. Por que, senão você sabe? Porque ele disse que ele faz, como ele falou, a conversão do urânio metálico em um gás, que é o hexafluor de urânio, o qual ele submete ele a passar por uma barreira porosa. Qual é a diferença de difusão para efusão? Certo? Quando você passa, você tem aqui, vamos supor que você tem aqui um recipiente e aqui no meio você tem uma parede porosa, tá? E aí você tem umas partículas gasosas aqui e elas vão começar a passar pelos poros para o outro lado. A gente chama isso de efusão. Então já descobri qual é a resposta correta, efusão. E o que é a difusão? Pronto, a difusão é quando você tem, por exemplo, você tem dois recipientes interligados, certo? E aqui você tem tipo uma torneirinha, certo? De um lado você tem um gás e do outro lado você tem outro gás. Quando você abre essa torneirinha aqui, ó, aí os gases se misturam, entendeu? Eu fiz um gás amarelo. Não, meu gás era para ser vermelho e verde. Aí um gás vem para um lado e o outro gás vai para o outro. Houve uma difusão. Bacana? Aprendeu qual é a diferença de difusão para efusão? Efusão é você passar por uma parede porosa. O gás passa por uma parede porosa. E difusão é você misturar os gases. Ok? Bom, galera, essas são as questões de radioatividade que já caíram na UFT. Então, pelo que você está vendo aí, não foram muitas, certo? Então, se você tiver que focar, foca em questões que caem mais, tá bom? Embora eu acho que tem que focar em tudo. Então, vamos lá. Eu tenho aqui agora ligações químicas, nosso assunto, conceito e características. Essa primeira questão é bom porque já é logo o básico de ligações químicas. Por que os átomos se ligam? Simples, os átomos se ligam. Eu tenho aqui, ó, dois átomos separados, tá? Dois átomos. Tá pequeno, vou fazer maior. Eu vou fazer um atomão. Vou fazer um atomão aqui. Dois átomos aqui, certo? Eles estão separados. Só que eles tendem a se ligar. Então os átomos depois eles vão se ligar. Então aqui em cima, os átomos eles estão isolados. E aqui eles estão ligados. E aí é o seguinte, tem dois fatores que fazem os átomos se ligarem. Primeiro, do menor para o maior. Por que os átomos se ligam? Eles isolados, ele tem uma energia maior.
Será que vai dar para escrever de cabeça para baixo? Energia. Certo? E quando eles se ligam, a sua estabilidade aumenta. Estabilidade. Foi difícil agora escrever ladeira. Estabilidade. Então, o que eu quero falar uma coisa para vocês. Átomos isolados, eles têm uma maior energia e são menos estáveis. Átomos ligados entre si, eles têm menos energia, mas em compensação eles são mais estáveis. Ou seja, tudo na natureza procura um lugar de maior estabilidade, porque lá eles têm menos energia. Certo? Eu até digo, quando sua vida está tranquila, você tem uma vida bacana, você está tranquilo, a sua energia está baixa. Então a sua vida está mais estável. Quando você está preocupado, agitado, você está gastando energia, não está? A sua energia está lá em cima, não importa qual seja o sentimento. Então você já está desestabilizado. Preocupado com alguma coisa, né? Então essa é a regra da natureza. Tudo na natureza procura lugar de maior estabilidade, porque lá ele tem menos energia. Bacana? Então vamos ver aqui. Analise as seguintes afirmações. Ligação iônica ocorre entre metais e não metais por transferência de elétrons do metal para o não metal. Verdadeiro. Por que, Sandrão, está verdadeiro? Vou lhe dizer por que está verdadeiro. A ligação iônica, ela ocorre, ainda vou ampliar, tá? Se você quiser escrever ali. A ligação iônica, ela ocorre entre metal e ametal e entre um metal da família 1A ou 2A, mas eu vou fazer mais bonitinho, ocorre entre um metal da família 1A ou 2A ligado ao hidrogênio. E nessa ligação iônica, um ganha e o outro perde elétron. Quem perde elétrons? O metal. O metal tende a ficar com carga positiva, porque ele perdeu um elétron. O ametal tende a ficar com carga negativa. Então a ligação iônica ocorre com transferência de elétrons. Segundo, a ligação covalente ocorre entre não metais, até agora está certo, ou não metal hidrogênio, também está certo, por compartilhamento de elétrons. Correto. A ligação covalente, meu aluno fera, eu ainda posso ampliar, tá? Ela ocorre entre, como ele falou aí, entre ametal e ametal, ou entre ametal e hidrogênio, ou entre hidrogênio e hidrogênio, certo? Como aqui ninguém ganha e ninguém perde elétrons, isso, sabe quem descobriu isso aqui? Foi um cara chamado Lewis, que a gente escuta muito na química, né? Lewis. O que é que Lewis pensou? Não, cara, na ligação iônica tá certo, né? Porque eu tenho um metal e um ametal. Um doido para dar e outro doido para receber. Agora, quando eu tenho dois caras com uma metal que só tendem a ganhar elétrons, como é que eles fazem? Quando duas pessoas só querem ganhar, só tem uma solução: compartilhar elétrons. Não é isso aí? Então, a ligação covalente ocorre um compartilhamento de elétrons. Então, o segundo também é verdadeiro. Isso aqui é o básico. Essa questão que foi uma questão, essa primeira questão do nosso material, uma questão do UFT, o AB, eu falei para você que o nosso material tem todas as questões que eu consegui, eu botei no nosso material. Uma questão da Universidade Aberta de 2012. E é bacana por quê? Porque isso é o básico. Você começa estudando ligações químicas, justamente o professor falando isso aí, da definição de cada uma. E a última ligação é a ligação metálica. Quando é que ocorre uma ligação metálica? O nome já está dizendo. Ocorre entre metais por compartilhamento de elétrons. O erro está aqui. Se você já aprendeu que quem compartilha elétrons é covalente, então está errado. Falso. Então estão corretas a 1 e a 2. Sandrão, explica aí a ligação metálica. Pronto, agora eu vou lhe explicar quando é que ocorre ligação metálica.
Ali, os metais é diferente, né? Quando a gente estuda ligação iônica, por exemplo, é NaCl. NaCl é sódio ligado a cloro. Através de quê? De ligação iônica, porque é um metal ligado a metal. Quando você, por exemplo, na molécula da água, H2O, é um oxigênio ligado a dois hidrogênios. Isso aqui é ligação covalente, porque ocorre entre metal e ametal. Só que no caso dos metais não é assim que acontece. Então, por exemplo, vamos supor, você tem aqui uma barra de ferro. Só tem ferro, certo? O ferro, ele é um metal, ele pode doar 2 elétrons ou doar 3 elétrons, pelo menos é o que você aprende no ensino médio, tá? Então o que acontece? Eu tenho aqui os átomos de ferro, beleza? Eu estou representando pela essa bolinha vermelha e eu vou botar um sinalzinho de mais no meio para dizer que é o núcleo dele, tá certo? Que você sabe que no núcleo eu tenho prótons e nêutrons e na eletrosfera eu tenho os elétrons. Pronto, então é isso que acontece. Ao redor desse átomo de ferro eu tenho os elétrons. E aí o que acontece? Os elétrons, eles são compartilhados entre todos os átomos. Por isso que os metais, eles são bons condutores de energia elétrica e térmica. Por quê? Ele tem elétrons livres. E a gente chama essa região aqui, ó, onde estão os elétrons, de nuvem ou mar de elétrons. Sacou? Essa facilidade de ter elétrons livres permite que os metais sejam bons condutores de corrente elétrica e térmica. Então não existe a figura de um elétron meu, um elétron seu, para fazer as ligações. Igual a ligação iônica, igual a ligação covalente. Então, se o cara falar em mar de elétrons, o meu aluno fera, o meu aluno aprovado, fera é quando o cara passa, em Maceió a gente chama de fera, né? Calor em outros lugares, e assim varia de região para região. Então, aqui está o básico, ok? Ligação iônica ocorre quando um metal doa e um metal recebe elétrons. Ligação covalente ocorre um compartilhamento de elétrons entre ametais, ou entre ametal e hidrogênio, ou entre hidrogênio e hidrogênio. Ligação metálica, ela ocorre devido aos elétrons livres, certo? Uma coisa que eu queria falar para você, nesse caso aqui do hidrogênio, na ligação iônica, é a única vez em que o hidrogênio vai ficar com carga negativa, porque ele é mais eletronegativo que os elementos da família 1A ou 2A. Bacana? Dúvidas? Então a gente já pode ir para a próxima aí. Ó. Vamos fazer agora continuando o assunto de ligações químicas, agora um assunto de ligação iônica, que é a primeira questão de ligação iônica, questão do FT de 2008. Ele fala o seguinte, ó. Os elementos abaixo pertencem ao terceiro período da tabela periódica. Terceiro período da tabela periódica, certo? E apresentam as seguintes camadas de valência. O que é camada de valência, Sandrão? Camada de valência, meu aluno fera já sabe. É a última camada na distribuição eletrônica, ou a camada mais externa. Então, por exemplo, o A termina em S2, o B em S2P4, o C em S1, o D, a sua última camada, S2P2 e o E, S2P1. Sandrão já ensinou o macete para você descobrir qual é a família, né?
todos que terminam em subnível S, não ficou colorido aqui, eu vou fazer aqui agora. Todos que terminam em subnível S, ou é da família 1A ou 2A. A diferença está na quantidade de elétrons, né? Aquele cara que tem um elétron só é da família 1A. Aquele cara que tem 2 elétrons no subnível S é da 2A. Agora, quando o último subnível termina em P, SP, é só somar a quantidade de elétrons aí, né? Letra B, se a gente somar 2 do S com 4 do P, vai dar o quê? 6, né? Então esse cara é da família 6A. No D, 2 mais 2, 4. Então esse cara é da família 4A. E 2 mais 1, 3. Então esse cara é da família 3A. Aí ele faz a pergunta aqui, ó. Analisando essas configurações eletrônicas, foram feitas as seguintes afirmações. Primeiro, os elementos A e B podem formar um sal através de ligação iônica. Então, primeiro, o que são sais? Que a gente vai estudar também lá em funções inorgânicas, sal. O sal, as funções inorgânicas é ácidos, bases, sais e óxidos, tá, meus feras? Mas a gente vai falar do sal porque caiu nessa questão aqui. Todo sal ele é formado por um cátion, que tende a doar elétrons, que geralmente é um metal, e um ânion, que tende a ganhar elétrons, que geralmente é um ametal. Beleza? E aí você tem o seguinte, ele falou aqui, ó, o A e o B. Só que o A, a gente viu ali que o A, ele é da família 2A da tabela periódica. Bom, se ele é da família 2A, se você for na família 2A, a família 2A só tem metal. Então todos são metais. O cara da família B, a gente viu ali, desculpa, o cara da família B não, o elemento B, né? O elemento B, ele é da família 6A da tabela periódica. Então a família 6A, ele tem a metais lá no finalzinho dela, lá embaixo da tabela, né? E o restante é a metal. Beleza? Então eu pergunto, o elemento A e B pode formar um sal com ligação iônica? Sim. Por que pode formar um sal? Vamos recapitular o raciocínio. Um sal, quem é que compõe um sal? Um cátion e um ânion. Certo? Ou seja, o cátion tende a doar elétron e o ânion tende a receber. Justamente, se eu ligar um metal com um ametal, eu vou formar um sal. Aí você lembra, sabe de quem? Do mais famoso de todos, NaCl. O NaCl ocorre, é um sal, nosso sal de cozinha, né? Onde o sódio é da família 1A e o cloro é da família 7A. Sandrão, mas faz um sal aí da família 2A. Pronto, eu faço. Se eu, por exemplo, aqui, ó, CaS, sulfeto de cálcio. O cálcio é da família 2A e o enxofre é da família 6A. Isso é um sal, sulfeto de cálcio. Então, o primeiro ele é verdadeiro. Eu quero as corretas, né? Isso aí, cara, olha quantos a gente já eliminava. Eu eliminava a B, que diz que é a 2 apenas, não é verdade. E eu eliminava a D, que não coloca 1. Então, se eu responder a 2, se eu responder a 3, na verdade, né? Eu respondo a questão correta. Vou responder a 3 só para a gente ver se está correto ou não. Então, vamos lá. A 3 ele fala o seguinte, ó. Os elementos com maior e menor raio atômico são o C e o E. Olha que bacana, respectivamente. Aí você vai lembrar lá do nosso assunto, né? Foi agora que passou, que foi propriedades da tabela periódica. Raio atômico. O raio atômico, ele aumenta nas famílias de cima para baixo e da esquerda para a direita. Então, os cidadãos de maior raio atômico estão nessa região da tabela periódica. Concorda comigo? Não é isso aí? Aí ele falou o seguinte: o cara de maior
maior raio atômico é o C e o de menor raio atômico é o E. Qual é a família do C, velho? Um A. Ó, pode ser, né? Um A. Ele só não me disse. O C está no terceiro período, né? Então ele está mais ou menos aqui, ó. Vamos botar o terceiro período aqui, tá? Então o C está aqui. Já o E é um cara da família 3A da tabela periódica. 3A está aqui, ó. Então o E está aqui, certo? Então o E não é um dos caras, né? Que na nossa tabela de maior raio atômico, né? Ou melhor, ele falou menor raio atômico, né? De menor raio atômico. Os elementos de o elemento com maior e menor raio atômico são o C e o E. Bom, os que eu tenho aqui, né? Mas vamos ver. Eu tenho um cidadão aqui, ó, da família 6A. Então eu tenho um elemento B na família 6A aqui. E eu tenho um elemento D na família 4A aqui no meio. Ficou imprensado, mas acho que está dando para entender, não tá, meus amados? Então olha só. Mesmo período, esses caras aqui estão no mesmo período, tá? Estão no terceiro período da tabela periódica. Terceiro período. Eu analisando desses três, quem tem menor raio atômico? Se o raio atômico aumenta daqui para cá, no período, o cara de menor raio atômico é o B. Concorda comigo? Não é o E. Então esse aqui está falso. Igual aquela sua amiga que chama você de querida. E se está falso, então eu já cortava esse aqui. O correto é a letra A. Mas esse, André, diz aí por que a B tá. Segundo está errado. Vamos lá. O elemento com maior eletronegatividade é o B, enquanto o D possui menor energia de ionização. Eletronegatividade e energia de ionização, eu vou apagar aqui, se vocês já copiaram, né? Vou apagar aqui em cima. E vou fazer uma outra tabela periódica aqui em cima, tá certo? Fazer uma tabela periódica é muita prepotência, né? Eu vou fazer só um quadradinho para a gente ter uma ideia. Ele falou as propriedades periódicas que ele quer saber é a eletroafinidade, desculpa, eu li eletronegatividade, né? Ou afinidade eletrônica e energia de ionização, também conhecida como potencial de ionização. Tanto a energia de ionização quanto o potencial de ionização, eles aumentam no mesmo sentido, diferente do raio atômico, tá? Então, a afinidade eletrônica, no período, ele aumenta da esquerda para a direita e coloquei um sinal errado aqui. Vamos lá. Ele aumenta no período da esquerda para a direita e de baixo para cima. Então, a galera que tem maior afinidade eletrônica e energia de ionização está nessa região aqui, né? E aí ele fala o seguinte, vou apagar essa setinha aqui, vou apagar isso aqui também, para a gente poder raciocinar de novo na pergunta. Maior eletroafinidade é o B. Meu fera, o B está em que família? 6A, terceiro período, né? Então o B está mais ou menos aqui, ó. Família 6A, o B está aqui. Lembrando que todos estão no terceiro período da tabela periódica. Ele falou lá, tá certo? No início da questão. O B. Dos três, realmente, dos três não, de todos eles, né? O B é o que tem maior eletroafinidade, partindo do que eu tenho aqui embaixo que eu já escrevi, né? Que é o E, o D e o B. Família 3A, família 4A e família 6A. Então, quem está mais à direita? O B. Então, o B tem maior afinidade eletrônica e teria também a maior energia de ionização. Só que ele falou o seguinte aqui, ó. Enquanto o D possui menor energia de ionização. É não.
Os caras de menor energia de ionização, fazem de amarelinha aqui, ó, estão nessa região, né? Que é justamente quem está mais à esquerda da tabela periódica. Está o A, desculpa, o C primeiro, né? Por que o C primeiro, Sandrão? Porque... Ué, vai voltar não? Ok. Um A, dois A, né? O, o C está aqui e o A está aqui. Certo? Então, moral da história. Quem é que tem menor afinidade eletrônica e energia de ionização? O C. Desses que estão aí, o C. Está no mesmo período e é o cara que está mais à esquerda da tabela periódica. Meus queridos alunos, dúvidas? Então isso aqui é falso. É falso por quê, Sandrão? Ele só é falso por causa do D, né? O B tá certo, mas o D tá errado. Ok? Próximo. Ligação covalente. Bacana? Meus feras, dúvidas? Você não pode ficar com a dúvida não, tá, galera? Você tem que me perguntar. Se você não quiser tirar a dúvida agora, depois pode mandar uma mensagem para mim e eu tiro sua dúvida, ok? Então vamos lá. As questões agora são de ligações covalentes. Primeira questão do nosso material, o FT 2014. A regra do octeto, o que é a regra do octeto? Ele diz que todos os elementos químicos são invejosos e querem ficar igual o gás nobre. Ou seja, ficar igual os caras da família 8A, com 8 elétrons na camada de valência ou 2 elétrons igual ao hélio. Porque os gases nobres são os únicos que têm a sua última camada totalmente preenchida de elétrons. Não tem elétron faltando. Essa é a regra do quinteto, ficar com 8 elétrons na camada de valência. Lógico que tem elementos químicos que fogem à regra do octeto e ficam instáveis, tá certo? Então a regra do quinteto é um guia útil para a compreensão de ligações químicas. Essa regra diz que um átomo diferente de hidrogênio tende a formar ligações de modo a ficar rodeado por 8 elétrons de valência. Das alternativas abaixo, aqui possui um composto que não segue a regra do octeto, ou seja, ficar com 8 elétrons na camada de valência é quem? Aqui você precisa ter ajuda da tabela periódica, ou pelo menos essa questão é o número 3. Número 3 aonde? No material? É? Aham. Ah, então tá bom. Mas aí fica sendo aqui a número 3, deixa eu ver. Eita, rapaz, a número 3 se repetiu. Justamente, Natália, muito bem. Você veja a importância de você fazer as provas. Que eu sempre falo isso, acho que eu falei nisso. As questões se repetem. Então, eu tenho uma tese, e é uma tese até que eu vi um vídeo agora, para quem conhece, aquele Paulo Mussi, né? Aquele médico e ele é halterofilista também. Ele falou uma coisa e realmente é verdade. Cara, você quer passar no vestibular? Então você faz 10, 15, 20 provas, porque o vestibular ele não mede o seu conhecimento, ele mede a sua capacidade de responder aquele tipo de questão. E a prova está aí, ó. A gente vai fazer a questão do FT 2014, que se repetiu em 2014-2. Olha só que coisa. Então vamos lá. Sandrão, como é que eu ia repetir? Só que aqui, ó, ele botou as mesmas. Não, ele não botou as mesmas, né? Ele botou.
Botou as mesmas alternativas, foi. Então vamos lá. Regra do octeto. Então vamos fazer um parênteses aqui. Vou dar um macete para você responder bem rapidão, tá? Que é o seguinte. Olha só. Os elementos família 1A, família 2A, família 3A, família 4A, família 5A, família 6A, família 7A. Aqui é um macetezinho para você responder rápido, certo? Presta atenção. Os elementos da família 1A só tem um elétron na camada de valência, ou seja, na última camada, então ele só vai fazer uma ligação. 2A tem 2 elétrons, vai fazer 2. 3A tem 3 elétrons, então vai fazer 3 ligações. 4A ele tem 4 elétrons, então ele vai fazer 4 ligações, que é quanto falta para 8. Eu acho que seu microfone está aberto, Natália. E aí, obrigado, que tava fazendo uma zoadinha aqui no meu ouvido. Não, esquenta não, não precisa pedir perdão não, tá bom? 5A, agora presta atenção. Esses caras aqui, ó, 4A, 5A, 6A, você vai fazer quanto falta para 4, porque o raciocínio dele vai ser em relação aos ametais. Então, o ametal não tende a ganhar elétron. Então, se o cara tem 5 elétrons na camada de valência, 5 para 8, faltam 3. Então, os caras da família 5A tem que fazer 3 elétrons, tem que fazer 3 ligações. 6A, 6 elétrons para 8, faltam 2. 7A tem 1, então uma ligação. Aí você vai aqui na questão, vamos voltar aqui na questão. Sandrão, como é que eu resolvo mediante esse macetezinho que você deu aí rapidão para eu responder? Simples, você vai localizar a família do cara. Eu vou até aproximar um pouquinho mais aqui, ó, tá? Para a gente fazer o seguinte, olha só. Eu tenho aqui o iodo com o cloro. Letra A. Então aqui, ó, letra A. Iodo e cloro. Os dois são da família 7A. Então eu tenho aqui iodo e cloro. Quantos elétrons tem iodo na camada de valência? 1. Ou desculpa, 7. 1 é porque é a resposta. 7. Para 8 faltam quantos? 1. Então ele vai fazer uma ligação. Só que o cloro também é da família 7A. Então 7 para 8 falta 1. Então tá aí a ligação. Então vai ficar aqui, ó, a regra do octeto. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons no iodo. E eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 no cloro. Quando eu fiz essa ligação, como é uma ligação covalente, compartilha elétrons, o que é seu é meu, o que é meu é seu, o que é seu é meu, certo? Então isso quer dizer o quê? Que o iodo e o cloro agora tem 8 elétrons, a regra do octeto. Então ele quer aqui não é, né? Então beleza. Letra B. Pronto. Na letra B eu tenho aqui carbono e oxigênio. O carbono é da família 4A da tabela periódica. Então é só você desenhar a estrutura. É um carbono para 2 oxigênios, beleza? O oxigênio da família 6A. Então ele obrigatoriamente tem que fazer quantas ligações? 2. Já fiz aqui as 2. Porque esse oxigênio da esquerda só pode se ligar com esse carbono. Igual da direita aqui, só pode se ligar com esse carbono aqui. Sandrão, como é que você sabe que a sequência é OCO? Simples. Eu boto, o macete é esse, tá, galera? Eu boto sempre aquele cara que tem menos átomos como o átomo central. Então, o carbono tem um átomo só e o oxigênio tem 2. Então, eu botei ele no meio e do lado dele eu botei os 2 oxigênios. Certo? Bom, e agora eu vou ver o seguinte. O carbono, ele tem quantos elétrons? 4. 1, 2, 3, 4. E tem que fazer 4 ligações. Ele fez as 4 ligações, tá certo. O oxigênio tem quantos elétrons? O oxigênio tem
é 6 elétrons, porque é da família 6A. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Está aqui 6 elétrons. Oxigênio aqui, 1, 2, mesmo raciocínio, porque é o mesmo elemento químico, 6. Regra do octeto. Você observe que ao redor do átomo eu tenho aqui, ó, ligação dupla que somando vai dar 8 elétrons. Beleza? Agora, o nitrogênio e o oxigênio. Nitrogênio, letra C, tá? O nitrogênio é da família 5A da tabela periódica. Ele tem que fazer 3 ligações. Aí você faria aqui, 1, 2, 3. Mas o oxigênio não tem que fazer 3, né? Ah, Sandra, então apaga. Eu apaguei. Ah, mas agora o nitrogênio está faltando um. Ah, Sandra, então coloca. Ah, mas o oxigênio só faz 2 ligações, Sandrão, então tira. Moral da história, o que, que acontece aqui? Aqui, o que acontece é o que a gente chama que pode ocorrer aqui uma ligação dativa, certo? A ligação dativa é uma teoria para explicar para o aluno do ensino médio aquelas tipo de moléculas em que justamente aquilo que eu falei, né? Que nem todo mundo obedece à regra do quinteto, lembra? Foge à regra do octeto. Então, na verdade, o que você tem aqui é o seguinte: o nitrogênio vai ter os seus 5 elétrons, tá? O oxigênio, que tem 4, mais 2 estão ligados aqui. O que é que pode acontecer? Ele pode compartilhar 2 de seus elétrons com o nitrogênio, fazendo uma ligação ativa. Vamos contar aqui quantos elétrons tem o nitrogênio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não é isso aí? Beleza? Aqui é um caso em que não acontece a regra do octeto. Beleza? Você não tem um nitrogênio com 8 elétrons ao seu redor. Ok? Então você matava essa questão como sendo letra C. Ela não obedece à regra do quinteto, mas existe aí o monóxido de mononitrogênio. Certo? Bom, e os outros dois, Sandrão? Então vamos aqui fazer a letra D. É fácil, né? Eu tenho oxigênio e oxigênio. Todos dois precisam de uma dupla. Então já fez. A dupla não, precisa de 2 ligações, né? Se vai ser dupla ou simples, aí depende da molécula. Letra E. Nitrogênio ligado a nitrogênio. Então cada um precisa de 3, é só fazer os 3. E aí é só botar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, ó, tenho 5, ó. 1, 2, 3. 3 estão ligando. Um par está sobrando. E aqui também. Certo, galera? Beleza? Então, você aqui não tem como fazer na letra C o nitrogênio e o oxigênio ficarem estáveis, né? Nesse caso, partindo do raciocínio de regra do octeto, tá, galera? Que é o que a questão falou. O nitrogênio tem que fazer 3 ligações, Sandrão. O oxigênio tem que fazer 2 ligações. Como é que eu vou ligar um cara que tem que fazer 3 com um cara que tem 2 numa molécula só? Desculpa, numa molécula só. Numa molécula que só tem um nitrogênio e um oxigênio. Eu consigo fazer numa molécula maior. Como, Sandrão? Vou fazer para você aqui, ó. Por exemplo, vamos pegar a molécula do N2O3. O N2O3 quer dizer que eu tenho 3 oxigênios, saca só, viu? E 2 nitrogênios. Vamos ver. O oxigênio obrigatoriamente tem que fazer quantas ligações? 2, já fez. Esse cara aqui da ponta também tem que fazer 2, não tem? Só que o nitrogênio está faltando uma ligação, né? Que ele tem que fazer 3. Ele já tem 2 aqui na esquerda. Como daqui? 2. 3, né? Desculpa. O nitrogênio aqui da sua direita tem. Esse oxigênio tem 2 ligações. Esse tem 2. Então cada nitrogênio já tinha 2.
com uma que eu fiz aqui com oxigênio, 3. E o oxigênio do meio, Sandrão, ficou com as duas, ó. Tá vendo? Então, essa molécula obedece à regra do octeto. Certo? Todos os nitrogênios fizeram 3 ligações, que tem que fazer para ficar com 8, e todos os oxigênios estão com 8 elétrons, porque fez a ligação que ele precisa. Então você pode raciocinar o seguinte, que eu pensei agora, eu raciocinei agora para você, que é o seguinte. Ligação covalente, né? Para a regra do octeto prevalecer, se a molécula tiver os caras da família 4A, obrigatoriamente tem que fazer 4 ligações. 5A, 3, 6A, 2, 7A, 1. Coisa que eu não consigo fazer no NO. Porque o nitrogênio tem que fazer 3 ligações e o oxigênio tem que fazer 2. Como é que você vai fazer isso aí? Aí entra uma outra teoria, né? Que é a teoria que foge à regra do octeto. Bacana? Dúvidas, galera? Então, se a gente der um pulo aí para a questão número 3, olha só, questão do FT número 3. Cara, Natália, você que vai fazer aí, ó, o vestibular de transferência, olha que bacana. A questão de transferência da UFT de 2014-2 é a mesma do vestibular tradicional, ó, de 2014. Tu reparou aí? A mesma questão. Então, terceira questão aqui já está marcada. Letra C. Vendo aqui sendo a transferência é antes do vestibular. Parece que saiu edital, não foi já? Então vamos aqui. Questão número 2 do nosso material. Questão da UFT, transferência 2002 adaptada. Sandrão, quem é a questão adaptada? A questão adaptada, meu querido aluno, é aquela questão que Sandrão, que o gabarito não teve resposta, tá? E aí, para não perder a questão, o que é que eu fiz? Eu fiz ela ter resposta. Entendeu? É simples assim. Então vamos lá. A regra do octeto afirma que átomos de diferentes elementos estabelecem ligações doando, recebendo ou compartilhando. Vamos lembrar. Doando e recebendo é ligação iônica, compartilhando elétrons é ligação covalente. Para adquirir configuração eletrônica igual a um gás nobre, foi o que eu falei, no estado fundamental. O que é o estado fundamental? É o estado que ele não passou do primário, Sandrão? Não, o estado fundamental é quando prótons é igual a elétrons, tá? E aí, 8 elétrons no nível de energia mais externo. Qual é o nível de energia mais externo? É o último, camada de valência, última camada, é tudo a mesma coisa, tá? Ou 2 elétrons no nível mais externo, que é o caso do hélio, né? Esse aqui que ele está se referindo é o hélio. O hélio é um gás nobre que tem 2 elétrons na camada de valência, ele só tem uma camada, então ele tem o máximo de elétrons na última camada, que é 2 elétrons. Aí ele fala o seguinte: levando-se em consideração a regra do octeto, assinale a incorreta. Cara, eu quero a incorreta. Então vamos lá. A molécula BF3 ocorre expansão do octeto do boro. Então, meus queridos alunos, vamos lá. O que é expansão e contração, certo? Os elementos, por isso que eu digo que tem elementos que fogem à regra do octeto, né? Os elementos da família 3A da tabela periódica, a gente já viu que ele tem 3 elétrons, certo? Então, obrigatoriamente, eles só fazem 3 ligações. Então, quando eu ligo, por exemplo, quando eu faço a molécula PF3, eu tenho um boro e 3 flúor, certo? Acompanha o raciocínio de Sandrão. Só que o flúor é da família 7A da tabela periódica. Se ele é da família 7A, ele só precisa fazer uma ligação, né? 1, 1, 1.
Essa molécula existe? Existe. O boro está estável? Tá. Sandrão, mas o boro está estável com 3 elétrons. Sim, ele está estável com 3 elétrons. Ó. 1, 2, 3. Ele ligou todos os 3 elétrons que ele tem. E único, né? A gente disse que houve uma contração do octeto. Certo? É quando o cara tem menos elétron do que ao seu redor, né? Porque ele tem 6 aqui, ó. Agora o flúor tem um aqui, um aqui, um aqui. Somando dá 6 elétrons. Quando é que eu tenho a expansão? Então vamos pegar aqui, por exemplo, os caras da família 5A. Sandrão, os caras da família 5A obrigatoriamente têm 5 elétrons na camada de valência. Então, obrigatoriamente, Sandrão, esse cara tem que fazer quanto falta para 8? 3 ligações. Ele faz a mesma quantidade de ligação do boro. Então, por exemplo, PF5. Eu tenho um fósforo ligado a 5 flúors. Preste atenção. Cada flúor obrigatoriamente tem que fazer quantas ligações, galera? Tem que fazer uma ligaçãozinha só. Então tá aqui. Ou seja, todos os elétrons do fósforo, que é da família 5A, estão ligados. É mesmo, Sandrão? Olha aqui, ó. Quer ver? Vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Se eu não falei, eu quero só lembrar o seguinte. Quando eu faço um traço assim, é uma ligação, né? É um elétron de um átomo e um elétron do outro átomo, certo? Beleza? E aí, o flúor, olha só, o flúor entrou aqui com um elétron cada flúor, né? Ao redor do fósforo, eu tenho quantos elétrons? Só do fósforo são 5. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 elétrons ligados. Logicamente, se é uma ligação química, é um par de elétrons, né? E eu tenho mais 5. Então, eu tenho aqui um total de 10 elétrons na camada de valência. A gente disse que houve uma expansão do octeto, ou seja, eu tenho mais elétrons, eu tenho mais do que 8 elétrons. Agora, quem é que sofre expansão do... Agora, essa observação do Sandrão é massa. A expansão do octeto só ocorre dos elementos do terceiro período da tabela periódica para baixo, porque eles têm mais orbitais para acomodar. Isso aqui é uma outra aula, inclusive eu tenho essa aula no canal. Você tem todas as aulas no canal? Tenho quase todas, meu fera. De aprofundamento, não aprofundamento. Vale a pena assistir essa aula de expansão e contração, tá? Então vamos lá. Bora ver aqui agora. Vou apagar, tá? Mediante o que eu lhe falei agora, eu quero a incorreta. Eu sou traumatizado com esse negócio da UFT colocar incorreta, velho. Tem que prestar atenção. Eu tenho aqui o boro, que é da família 3A. Então você já sabe que os elementos da família 6A não sofrem expansão. Ele sofre o quê? Contração. Porque ele vai ficar com menos de 8 elétrons. Então, se ele quer a incorreta, essa é a incorreta. Certo? O fósforo, letra B, o fósforo é da família 5A, então ocorre expansão. O enxofre 6A e o cloro 7A sofre expansão, porque todos esses caras aqui, eles podem ficar com mais de 8 elétrons na camada de valência. Aqui o enxofre tem uma coisa interessante, ó. Esse cidadão aqui, ó, SF6, é o hexafluoreto de enxofre. Eu tenho um enxofre para 6 flúors. Certo? Se cada flúor só faz uma ligação, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quantos elétrons o enxofre tem na última camada? Ele está ligando todos os seus elétrons. Então ele já tem 6 que são seus, né? Com mais 6 que vem do flúor, esse cara acabou de ficar com 12 elétrons na camada de valência, fugindo à regra do octeto. Então ele houve uma expansão.
Então, macete do Sandrão você já aprendeu. Quem é que tem chance de fazer uma expansão? Os caras da família 5A, 6A e 7A. Quem vai fazer uma contração do octeto? 3A. Certo? Porque ele só tem 3 elétrons, então o máximo que ele vai ficar de elétrons é 6. Que ele vai compartilhar, né? Cada um com o outro, de outro átomo, então vai ficar com 6. Dúvidas, galera? Tudo certo? A terceira a gente já respondeu. E vamos fazer a nossa quarta questão aqui agora. Questão da UFT. Transferência 2017-2, 2018-1. De novo, a regra do octeto, formulada por Gilberto Lewis, diz que qualquer átomo, exceto o hidrogênio, também o hidrogênio só tem um elétron, né? Tende a formar ligações até completar 8 elétrons de valência. Valência, última camada ou camada de maior energia. Se liga nesses sinônimos, tá, galera? Que eu vou falando. No entanto, existem exceções a essa regra. Um exemplo de exceção é que, em alguns compostos, o número de elétrons em torno do átomo central em uma molécula estável é menor do que 8. Cara, menor do que 8? Qual foi o macete que Sandrão deu? Procura o ametal da família 3A, que o único ametal da família 3A é o boro. Aí você vai aqui, oxigênio 6A, nitrogênio 5A. Levando em consideração, você está vendo aqui uma coisa. Aqui está ligado ao hidrogênio, né? Então o hidrogênio não vai ficar com 8. Carbono 4A. Aqui o fósforo 5A. E o boro 3A. Qual é a resposta correta? PF3. Esse é o cara que vai ficar com menos de 8 elétrons. Nesse caso aqui, o fósforo está ficando com mais, né? Não, está ficando com mais não, está ficando exatamente com 8. Sandrão, como é que você sabe que está ficando exatamente com 8? Quer ver só? Você vai pegar aqui. Vou diminuir um pouquinho aqui, tá, galera, pra gente. Você vai pegar aqui, vou arrastar para cá. Olha só. Fósforo. É um fósforo, ele está me dizendo aqui que é um fósforo para 3 cloros. Um fósforo, 3 cloros, certo? Cada cloro da família 7A, faz uma ligação só. Porque ele só precisa de uma, né? Então, e o fósforo, que é da família 5A, já fez as 3 ligações dele. Então aqui não teve nem expansão nem contração do octeto. CH4 é um carbono ligado a 4 hidrogênios, certo? Aqui só tem um carbono só. Então são 4 ligações, ó. 1, 2, 3, 4. Por quê? Porque o hidrogênio, grave isso aí, tá? O hidrogênio só tem um elétron. Se ele só tem um elétron, então ele só pode fazer uma ligação. A amônia, NH3, vamos aqui para o NH3. Nitrogênio também só tem um aqui. Deixa eu fazer para cá. Nitrogênio aqui, ó. E 3 hidrogênios. Ok, beleza. Nitrogênio família 5A, tem que fazer 3 ligações. O hidrogênio só faz uma aqui, uma aqui e uma aqui. Pronto. Com isso, o hidrogênio ficou estável e o nitrogênio também, que é da família 5A. E a água, eu já desenhei a água pra gente, né? É o oxigênio ligado a 2 hidrogênios. Então, quem é que fica com menos de 8 elétrons? Os carinha da família 3A. Cara, só essa aulinha você já matava essa questão só em olhar pro boro. Bacana? Dúvida, meus feras? Tá tudo certo? Matheus, Diego e Natália, tá tudo certo? Então vamos lá. Tranquilo, né, Natália? Diego também. Questão número 1 foi uma questão do FT 2019-2. De novo. Quanto aos seguintes compostos, assinale a incorreta. O CaO é um composto iônico
duro, quebradiço e mal condutor de calor. Então, agora prepara para anotar algumas teoriazinhas. Cálcio família 2A, oxigênio família 6A. Eu tenho um metal, que é o cálcio, ligado a metal. Então tá certo. Ligação metal e a metal é ligação iônica. Os compostos iônicos são duros, quebradiços e mal condutor de calor. Agora vale acrescentar o seguinte: os compostos iônicos, eles são bons condutores de corrente elétrica quando fundidos, ou seja, quando passado para o estado líquido. Isso puro, tá? Beleza? E quando colocado em água também, né? Certo? Mas aí existe compostos covalentes que também conduz a corrente elétrica quando colocado em água. Mas eu estou falando ele puro. Então, o A está certo. Eu quero o errado, né? A sacarose, que é o C12H22O11, é um composto molecular, certo? O que é o composto molecular, muitas vezes, ele se assemelha ao composto covalente, tá? Então, se raciocinar como covalente, vai estar certo. É um mau condutor de eletricidade, sim. Os compostos covalentes não são bons condutores de corrente elétrica, certo? Ainda bem, né? Por quê? Porque o O2, o gás oxigênio que a gente respira e está na nossa atmosfera, é oxigênio ligado a oxigênio. Que tipo de ligação é essa aqui? Isso aqui é uma ligação covalente. Já pensou se ele fosse bom condutor de corrente elétrica? No primeiro raio que caísse na Terra, o oxigênio ia conduzir, ia morrer todo mundo. Letra C. O diamante é um sólido covalente com elevada temperatura de ebulição e mau condutor de corrente elétrica. Aula do Sandrão, aulas para trás. Carbono diamante e o carbono grafite, eles são alótropos, ou seja, são substâncias simples, ou seja, só tem um elemento químico só, e são formados pelo mesmo elemento químico. O que é que muda ele? A estrutura. Ou seja, tanto no carbono, tanto no diamante quanto no grafite, ele só tem carbono ligado a carbono. Tá ligado? O que muda é a sua fórmula estrutural. Então, como é carbono ligado a carbono e o carbono é a metal, então ele é um sólido covalente. O diamante é sólido, é ou não é? Isso aqui não precisa nem. Qual é o estado físico do diamante, gente? Sólido, né? E é covalente, agora o cara já sabe. Por que é covalente, Sandrão? Porque é carbono ligado a carbono e o carbono é um A metal. Certo? Possui elevada temperatura? Assistam a aula de novo de ponto de fusão e ponto de ebulição lá em propriedades periódicas, né? Que eu falei que um dos elementos que tem maior ponto de fusão e ponto de ebulição é o carbono. E um mau condutor de corrente elétrica. Verdadeiro, os compostos covalentes não são bons condutores de corrente elétrica, né? Então essa tá certa. Como eu quero incorreta, só me sobrou a letra D de jeans. E aí é o seguinte, o ouro é um elemento metálico, tá certo. Tem alta temperatura de fusão e não conduz a corrente elétrica. Se ele é um composto metálico, os metais são bons condutores de corrente elétrica. Então está falso por causa disso aí. Certo, meus feras, meus queridos aprovados? Beleza? Agora sumiu aí, mas toda vez que eu baixo assim, aí dá uma sumida. Vamos voltar aqui, onde é que eu tô? Aqui, vamos lá. Questão número 2, da parte de ligação metálica, né? Isso aí? Questão
Número 2 foi uma questão do FT 2010-2 e ele fala o seguinte: com base nos conceitos da química, analise as alternativas. Letra I, ó, eu vi aqui, né? Primeiro, cátions são íons de carga positiva, correto. Verdadeiro. Quem são os cátions? Os cátions são íons de carga positiva e os ânions são íons de carga negativa. Então, por exemplo, Na+, ele é um íon cátion de sódio. Cl- é o íon ânion de cloro. Cátion perde elétrons, ânion ganha elétrons. Então, o primeiro é verdadeiro. Aí ele fala aqui, o correto é afirmar o quê? Então, letra A tá fora, letra B tá fora, letra D tá fora. Se eu responder o quinto, eu mato a questão. Dei uma olhada na prova da FT. Isso vale também, viu, Diego? Você vai fazer outro vestibular? Vale também para outras provas, viu? Vestibular tradicional. Vestibular tradicional, ele tem isso aí. Somente esse negócio de verdadeiro e falso. Você não precisa ler todas para responder a questão, não. Eu vou ler a quinta, certo? Para a gente já responder aí. Quinto. Elementos com distribuição eletrônica com final NP5 são característicos de doadores de elétrons. P5. Sandrão já deu esse macete já. Toda vez que o último subnível terminar em P, terminou em P, você vai pegar esse número que está aqui e somar com 2 e saber qual é a família dele. No caso, aí foi 5, não foi? 5. 5 mais 2, 7. Qual é a família do cara? 7A. 7A, quem a gente tem lá? A metais. E os ametais tendem a receber elétrons. Então, esse aqui está falso. Então, correto é a letra C. Ah, desculpa. Natália, você falou bem. Falta de atenção minha. Olha o número 1 aqui, né? Tem o número 1 aqui, ó. Que eu não vi. Tem razão. Então, mas fazendo 5, eu já eliminei a letra E, né? Então agora eu vou fazer o quê? Você escolhe. Ou eu faço o sétimo, ou eu faço o oitavo e eu respondo a questão. Vou aqui fazer o sétimo. A formação de um líquido é devido a atrações eletrostáticas entre os íons. Não. Mudança de estado físico, sólido, líquido e gasoso, está relacionado à quebra ou formação de interações intermoleculares, ou seja, ou forças intermoleculares, que você vai lembrar se você já estudou. Quais são elas? As mais importantes: dipolo induzido, dipolo-dipolo, ligação de hidrogênio, que é a que mais cai, e ligação íon-dipolo. Embora tenha mais duas que nas minhas aulas eu falo, é um aprofundamento. Mas quando você muda de estado físico, né, não tem nada a ver com atrações eletrostáticas entre íons. Até porque atrações eletrostáticas entre íons, atrações eletrostáticas em geral, está relacionada à ligação iônica. E você só passa para o estado líquido quem faz ligação iônica? Não. Você passa moléculas covalentes para o estado líquido. Beleza? Então a resposta é a letra D. Mas vamos responder todos. Beleza? Segundo, a ligação iônica são formadas pelo compartilhamento de elétrons. Onde é que está o erro? Compartilhamento de elétrons. O potencial de ionização nos elementos da família 1A é diretamente proporcional ao raio atômico. Não tem nada a ver. As propriedades periódicas, como nesse caso aqui, potencial de ionização e raio atômico, ele fala que é diretamente proporcional. Primeiramente, não há uma proporção entre elas. Segundo, elas são em sentidos contrários. Potencial de ionização é quem está mais para a direita e para cima da tabela periódica,
E o raio atômico, a gente já viu que ia estar mais para baixo e para a esquerda. Para complicar, ele poderia ter colocado inversamente proporcional, né? Mas não colocou. Então, falso, falso. Próxima. A ligação covalente é exclusivamente uma ligação π. Quando é que eu tenho a ligação π? Quando você tem ligação simples, você pode ter ligação simples, você pode ter... Vou apagar aqui, para a gente ter um espaçozinho, tá? Vamos lá. Você pode ter entre os átomos ligações simples, duplas e triplas. Quando você tem apenas ligação simples, a gente diz que a ligação é sigma, que é esse símbolozinho aí. Quando você tem uma ligação dupla, uma é sigma e a outra é π. Quando você tem uma tripla, uma é sigma e as outras duas é π. A ligação sigma é a primeira a ser formada, então ela é frontal, ela é mais forte que a ligação π. Então, em termos de força, a ligação sigma é maior que a ligação π, tá certo? Tanto é que quando você quebra uma ligação, você quebra primeiro a ligação π, que é mais fraca. Então, um composto covalente só tem ligação π? Não, lógico que não. A molécula da água, oxigênio ligado a 2 hidrogênios, só tem ligação simples. Então ela só tem ligação do tipo sigma. É uma letra grega, é um hífenzinho com um tipo tio aí. Falso também, certo? E o sexto, né? Eu não respondi o sexto. As ligações metálicas são realizadas por todos os elementos representativos. Quem são os elementos representativos? São elementos da família A. E os elementos da família A, eu tenho metal e ametal também, né? Então, está falso. Oitavo. Os átomos de hibridação sp2 correspondem aos elementos da família 2A da tabela periódica. A gente vai estudar hibridação, certo? Não é só os elementos da família 2A que tem hibridação do tipo sp2. O nosso querido carbono, que eu fiz aqui como exemplo, ele também pode sofrer hibridação do tipo sp2 quando ele faz uma ligação dupla. Aí a gente vai estudar lá em hibridação, tá certo? Então, falso também. Então, você viu que aqui está falso, aqui está falso. Falta só o nono, né? Nona. O potencial de ionização corresponde à energia necessária para a retirada de um elétron da camada de valência. Portanto, é um processo exotérmico. Onde é que está a falha aqui? Realmente, a energia de ionização retira, potencial de ionização, energia de ionização é a mesma coisa, tá, galera? A afinidade eletrônica, o cara ganha elétrons, né? Mas só que para retirar um elétron, você tem que absorver energia e não liberar. Exotérmico libera, então o correto seria que fosse endotérmico. Certo? Então, correto aí somente o 1. E com isso, meus queridos, a gente chega ao final da nossa aula de hoje, ok? Próxima aula, a gente vai falar de polaridade de moléculas e interações intermoleculares, que é justamente o que eu falei de polo induzido, ligação de hidrogênio. Aula importantíssima que todo vestibular cai, interações intermoleculares, e alguns livros chamam de forças intermoleculares. É a nossa próxima aula. Bacana?